esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar, cumprimentar em especial a dona Fonsina, que completa mais um aninho de vida de 100. Que Deus abençoe e guarde a senhora e a proteja. A senhora mesmo, dona Fonsina? Deus... Oi? Lá de trás, cadê dona Fonsina, gente? Dona Fonsina, Deus abençoe e guarde a senhora, viu? Tá forte, olha lá, gente. Eita! Tá criança, então tá bom. Deus abençoe e guarde. Também convidar a todos a rezarmos por todas as crianças que estão agora, nesse momento, seja por estarem prematuras ou em algum tratamento mais específico, no Hospital São João Paulo II ou em qualquer outro hospital, e cuja família fica ansiosa porque querem ver bem os pequenos sadios, sãos e salvos dentro de casa. Há exemplo, por exemplo, de Emanuele e também da filha de um dos cavaleiros que hoje estiveram aqui na comitiva de Ravenna, vieram fazer uma tradicional peregrinação a cavalos aqui no Santuário Basílica, se organizaram adequadamente, fizeram todos os processos que nós orientamos para resguardar a segurança. Não demos trabalho para eles, eles também não deram trabalhos para ninguém. Foi uma experiência muito bonita e espero que eles também estejam nos escutando, se já tiverem chegado em casa, ou então a esposa de um deles, que está acompanhando a filha prematura, que também possa encontrar forças e transmitir a nossa comunhão, a nossa oração por eles. Amém. Caríssimos, caríssimas, estamos no 15º domingo do tempo comum. E a primeira leitura e o Evangelho têm um ponto em comum muito significativo que eu gostaria de partilhar com vocês e que provavelmente muitos de vocês não vão encontrar nada a ver conosco. Porque a palavra, geralmente, as pessoas acham que não tem nada a ver com a gente, porque a gente não escuta adequadamente. Ou porque a gente não deixa com que ela fale adequadamente. Então eu estou usando sim de ironia, mas eu convido a todos a olharmos um pouquinho para aquilo que a riqueza de Isaías e também de Mateus nos apresenta. Escutamos Isaías capítulo 55, um trecho muito falado, mas nós não olhamos a simplicidade, mas a profundidade com que a imagem da chuva ou a neve que caem do céu e vêm até a terra e fecundam a terra, significa em comparação com a palavra que é de Deus. Para ficar mais evidente, eu vou explicar para vocês um pouquinho. Aqui, no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, nós conseguimos ver chovendo na região inteira. Mas quando cai aqui, nós temos algumas particularidades.
Temos mais abaixo aqui à minha direita, Mata Atlântica, pura Mata Atlântica. Um pouco mais acima, começamos a ver o cerrado, as árvores mais retorcidas. Temos, inclusive, uma área que é bem seca, aparentemente seca, que é o teto de uma caverna de 400 metros. Uma galeria de 400 metros quadrados. E mais aqui para cima nós temos o campo rupestre. Quando chove, nós temos aqui as rochas, temos esse calçamento, temos ali o intertravado, que é um calçamento ecológico que permite que a água penetre na parte inferior e desça até o lençol freático, que só é responsável por alimentar a nascente do São Francisco e do Rio das Velhas. É insignificante. É uma coisa que não faz diferença para ninguém, né? O Rio São Francisco não tem importância nenhuma nem para o Nordeste, e muito menos o Rio das Velhas, que é só responsável por boa parte do abastecimento hídrico da região metropolitana de Belo Horizonte. A chuva cai por igual em todos os terrenos, em todas as superfícies, mas cada uma das superfícies terá uma característica de absorver ou não a água que cai da chuva. Entretanto, nenhum de nós tem dúvida que a água que cai, ela já causa um efeito. Se o asfalto, que é impermeável, não permite a água descer, que tristeza. O campo rupestre, que é como uma esponja que suga a água e faz com que ela desça até o lençol freático. E essas pedras que vocês observam aí, é itabirito da melhor qualidade, com ferro de quase de 85% a 95%. Uma riqueza preciosa dentro do quadrilátero ferrífero. Por isso que muita gente tem olho gordo. Mas nós vamos continuar defendendo. E aí, então, ele absorve também a água e permite chegar até lá no lençol freático, que tem responsabilidade por abastecimento aqui da região, e também, como já disse. Agora, o fato é, a água cai e faz o seu papel. E ele compara a palavra. E a palavra que tem uma imagem muito importante para o povo com quem Isaías escreve. Esse momento, Isaías está escrevendo num momento da vida do povo em que eles precisam realmente saber se eles são como um terreno que absorve a força e a riqueza da palavra ou são impermeáveis a ela. Por quê? Isaías chega com seu povo no meio do deserto, olham para Jerusalém, aquela cidade completamente destruída, eles têm que reconstruir tudo e a vida é difícil. Mas o único consolo é a palavra do Senhor, que como a água da chuva ou como a neve, não deixa de fazer o seu papel. Resta saber se nós deixamos com que ela faça. Porque nós é que seremos as superfícies. Cada um de nós é uma superfície. Cada um de nós nos portamos como uma superfície. E, obviamente, só para ser um pouquinho mais jocoso, não tem nada a ver com a imagem que Jesus está... E eu fiz questão, que ao contrário da sugestão de toda apresentada pela CNBB, que é todo do versículo 1 ao versículo 23 do capítulo 13, que já tem as suas nuances, eu preferi pegar somente uma outra opção também válida e lícita dentro do anuário litúrgico da CNBB, que é Mateus capítulo 13, 1 a 9. Porque a imagem é muito interessante e talvez nós não entendamos, porque nós somos acostumados a pensar na hora de plantar a semente, que a pessoa vai, prepara a terra, corta, aí ali naquela terra que foi preparada, coloca a semente para ela produzir. Não é assim que a gente tem na cabeça? Naquele tempo não era assim, não. Naquele tempo, saía-se jogando a semente pelo campo
exatamente como a chuva cai. Jogava-se. Em alguns casos vinha-se e arava-se a terra, mas primeiro jogava-se a semente. E a semente cai em tudo quanto é lugar. A semente é a imagem do reino. A semente é a imagem da palavra. A semente é a imagem da graça. O reino de Deus é graça. O reinado de Deus em nossos corações é graça. O que vai determinar, obviamente, é que tipo de terreno nós somos. Porque a semente é a mesma, com a qualidade que dá 100, da que dá 70, do que dá 60, da que cai em terra que tem poucos nutrientes ou da terra que não tem profundidade. A semente é a mesma, com a mesma graça, com a mesma força. Pode produzir do mesmo jeito. O que determina? A semente tem tudo para frutificar e para crescer. Depende do terreno. Aí agora, tem muito a ver com aquilo que nós escutamos. Que tipo de terreno eu sou? Que tipo de terreno eu sou? Qualquer outra coisa que a gente ficar falando sobre isso vai ser dar voltas demais. Então a pergunta é bem simples. Deus dispendia, nos dá a graça por igual? Deus nos quer com Ele por igual? Deus tem amor por todos nós por igual? A graça da sua palavra não depende dela, mas depende de nós. Resta saber então, conforme como eu estou aberto a acolher a palavra, que é como a água e a neve, e como eu estou disposto a acolher o reinado de Deus na minha história. É por isso que quando nós escutamos a carta aos Romanos, ele está dizendo exatamente assim, olha, eu entendo que os sofrimentos da vida presente, e que são sofrimentos, nós temos tormentos, nós temos dificuldades, a vida que não tiver dificuldades é porque já deixou de ser vida, já é morte. Porque o simples fato de alguém ter responsabilidade na vida, ou ter um mínimo de consciência do que significa viver, ao olhar alguma coisa que precisa mudar em si ou ao seu redor, vai ter um determinado tipo de incômodo, um determinado tipo de sofrimento. Quem não quiser sofrimento, não nos preocupemos, o caixão nos espera. Porque lá não tem problema nenhum. Só vai ser um problema até o momento do sepultamento. Depois acabou. Os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada a nós. Ou melhor, eu li errado. Não que deve ser revelada a nós, mas em nós. Em nós. Essa graça será revelada em nós, conforme a abertura que temos para acolher a força e a presença da palavra e deixarmos com que a semente ou a força do reinado de Deus atue em nós. Da parte de Deus, não se preocupem, nenhum de nós, nem eu não me preocupo mais. Voluntários, músicos que estão aqui, a cantora, vocês, seja com 100, 110, 101, 90, 15, 12, 7, não nos preocupemos. Da parte de Deus está tudo garantido. Beleza? E da sua? Da parte de Deus está tudo garantido. E da nossa? Pensemos um pouco, porque talvez nós sejamos exatamente como um asfalto.
e permeabiliza o solo, seca o que está abaixo e causa sede. Seria muito melhor que nós fôssemos como esse campo rupestre. Sabe o que é? O campo rupestre, ele tem uma característica assim, ele parece um matinho insignificante, mas ele é literalmente igual uma esponja. Você coloca um pouco d'água, de repente some, mas por baixo está tão úmido e toda a umidade do ar, da chuva, começa a penetrar ali para dentro e sustenta uma coisa que alimenta e garante vida para muitas outras. Seria tão bom se nós fôssemos como um campo rupestre. E ainda mais, um campo rupestre ferruginoso, que é um dos poucos lugares onde eles existem, é aqui. Pensemos um pouco. Repito, da parte de Deus, não nos preocupemos com a nossa parte para deixar a semente crescer ou a água fecundar.